Bom dia a todos. Obrigado da participação, obrigado da organização toda do evento também. Hoje, assim, para quem não é de São Paulo, primeiramente, acho que a cidade deu umas boas-vindas com a cara da cidade, né? Frio, com chuva, com garoa. Acho que para quem não veio de fora, dá para aproveitar o que é São Paulo de verdade. Bom, mas vamos lá. Hoje a ideia, assim, é trazer para vocês algo de mais inovador, uma proposta diferente de poliglicóis, os PAGs do mercado, com uma proposta um pouquinho mais ambientalmente relacionada. Então, assim, começando aqui a apresentação, uma primeira proposta da Dow como empresa de matéria-prima, principalmente, é a ideia de você fazer essa intersecção entre a tribologia, todo o conceito de lubricidade, lubrificantes, a interfaces que existe entre os metais, junto com a química. Então, a ideia é você fazer essas duas propostas, uma junta com a outra, e uma que possa suportar de maneira direta. Então, de maneira geral, é uma proposta que a Dow coloca dentro dessa parte de lubrificantes. Uma outra proposta que vai muito alinhada à política que a Dow vem buscando é a questão dos efeitos do lubrificante no meio ambiente. Hoje pela manhã eu estava vindo para cá no trânsito, foi comentado uma questão de uma organização que é a Footprint Network, que ela há alguns anos vem controlando a questão do balanço da quantidade de produtos renováveis que se consome e a quantidade que é reposta. E é bem interessante porque essa proposta, primeiramente, a gente já está devendo para o mundo. Então, hoje, se a gente olhar a situação do mundo com relação ao que se consome na maior parte dos países e o que se devolve, o que se propõe a ser renovado, o mundo ainda está devendo. O Brasil é uma das poucas exceções no mundo que renova mais do que consome, até pelo tamanho continental do país e a questão de ter um panorama muito agro, uma questão muito de preocupação também governamental. A outra, alinhada com isso, é a parte de longevidade de um fluido, de um lubrificante, porque não só lá dado você ter um produto completamente biodegradável ou de um recurso renovável que nem sempre é reposto, é a ideia de você prolongar, diminuir os impactos com o maior tempo de uso do seu fluido, do lubrificante ou relacionados. E essa parte de trabalhar o que hoje que é a proposta central dessa apresentação, eu diria assim, que é uma ideia de dividir um pouquinho com vocês o conceito, muito além de vir aqui e apresentar, é dividir um conceito, dividir uma proposta e explorar um pouco mais do que é possível a partir disso. Que no caso, hoje, mais voltado para a parte dos ésteres de origem renovável, que tem essa proposta de produto renovável, e como pode se contribuir. Essa química apresenta uma série de vantagens e de benefícios. E a ideia um pouquinho com esse produto é trabalhar na maior deficiência que algumas moléculas mostram, que é a parte de estabilidade à hidrólise. Então, é um composto que tem essa tendência de formação de hidrólise e a ideia é contribuir exatamente com essa parte, com uma química diferente do que a base, mas que contribui e tem uma sinergia muito boa. Então, aqui só para exemplificar um pouquinho das estruturas que foram trabalhadas, então, ésteres naturais, e éster vegetal. Então, a ideia é passar um pouquinho das propriedades típicas, exaltando aqui um pouquinho a contribuição dessa molécula como lubrificante. Então, tem uma propriedade hidrolítica muito boa, tem índices de viscosidade alto, existe a proposta do produto renovável e prontamente biodegradável. No caso do éster natural, tem uma baixa estabilidade à oxidação e é prontamente disponível a sofrer hidrólises. No caso dos ésteres sintéticos, então também se repete aqui a parte de estabilidade hidroplástica dele, tem índices de viscosidade também moderado, biodegradabilidade, e alguns deles provêm de origem renovável, melhor oxidação e estabilidade que os ésteres naturais. Então aqui a gente já está falando de uma parte de uma proposta de molécula, aqui falando em linhas gerais, que pode você ter diferenciais, inclusive, na proposta geral do produto. E prontamente disponível a hidrólise. Então, mais uma vez, a ideia aqui de ressaltar em vermelho é colocar, além de todos os benefícios, alguma debilidade e a gente trabalhar com uma proposta inovadora que possa tratar esse ponto, esse aspecto
dos ésteres. Então, aqui só ilustrando um pouquinho a questão de como ocorre o processo de hidrólise, se a gente aí voltando para a química orgânica, que o éster é basicamente um ácido carboxílico com álcool que você reage, você forma a estrutura do éster e você tem como também uma água formando. Aqui é mais para ilustrar como pode ocorrer a hidrólise, que é um processo que ocorre naturalmente no éster. Então, uma seria a hidrólise mais lenta, que é pela submissão, sem condições muito críticas, até às vezes por uma baixa absorção de água do próprio ambiente, você pode iniciar um processo de hidrólise. E também a hidrólise que você coloca uma disponibilidade mais de hidrogênio, que é o que ajuda a acelerar, porque uma vez que você teve a reação que gera uma molécula de água, é separada, se você tem disponibilidade de um hidrogênio, considerando o radical que o éster tem, você pode também iniciar um processo, ou algum composto ácido que você pode ter nesse ambiente. Então, aqui, os exemplos seriam aditivos de extrema pressão, que podem ser de característica éster, embora orgânicos, ele pode dar essa disponibilidade de hidrogênio e propiciar ao processo de hidrólise. A parte de ácidos, da própria esterificação, então, voltando, ele é a base de um ácido carboxílico, no caso os ésteres aplicados para lubrificante. Então, a química permite a reação, mas sempre o balanço não existe 100% na química, dizendo de uma forma bem direta. Então, você pode esterificar ao máximo, ter excelentes controles e chegar no 99,9999%, mas o 100% na química é questionável. Então, justamente, às vezes, a disponibilidade desse ácido, os ácidos do ambiente, CO2, H2S, SO2, que você pode ter disponível também. Outro veículo que pode contribuir na parte de você existir uma catálise e iniciar um processo de hidrólise seria da corrosão de metais. Aqui só falando um pouquinho o conceito. É possível melhorar a estabilidade hidrolítica dos ésteres usando um PAG, retendo a ação da água, que no caso é o principal vilão, porque uma das propostas é você viabilizar ainda mais o uso de ésteres em ambientes que você tem maior possibilidade de contaminação com água, por exemplo, ambientes marinhos, para aplicações que vão com contato marinhos, ou outras mesmo pelo ambiente. Então, de maneira geral, a pergunta é: podemos contribuir? É possível trabalhar dentro dessa proposta, melhorar essa propriedade? E aqui a gente começa, então, com o conceito do tipo de poliglicol, porque o poliglicol, ele é conceitualmente um polímero que tem o iniciador álcool e você tem óxido de etileno, óxido de propileno em balanços diferentes, quando você precisa de uma melhor compatibilidade com água, ou solúveis em água, você tem uma quantidade maior de óxido de etileno, uma menor de óxido de propileno. Quando você precisa de um composto insolúvel, você vai ter uma quantidade de óxido de propileno maior. Então, é uma questão de balanço. É uma molécula muito flexível, que te permite criar pesos moleculares diferentes, criar relações de afinidades diferentes, criar escalas de solubilidade ou insolubilidade em água. Falando isso do conceito mais original do poliglicol, à base de EOPO, o que a gente chamaria de clássico. Mas também existe, assim, indo um pouquinho mais além, hoje existe a proposta, no caso é um produto exclusivo sob patente da Dow, que são poliglicóis à base de óxido de butileno, que você tem 2 carbonos a mais que o óxido de etileno na cadeia, e com essa quantidade você consegue, considerando que é um polímero, então um polímero você cresce em unidades repetidoras, você tem a capacidade de ter um polímero com características mais solúveis em óleo. Então, é um conceito que sai do clássico do EOPO, do copolímero de bloco EOPO, e propicia esse nível de interação. Então, aqui falando sobre isso, de maneira geral, então, existe uma variedade muito grande possíveis de você construir a molécula. As principais influências e benefícios dos poliglicóis são em altíssimos índices de viscosidade, figura entre os mais altos do mercado, a baixa estabilidade em baixas temperaturas, a biodegradabilidade também, lembrando que como é um polímero, como é uma molécula possível de você desenhar, você também pode
criar relações de biodegradabilidade de acordo com o peso molecular, quantidade de óxido de etileno e quantidade de óxido de propileno. Então, é uma molécula possível de ser trabalhada, de ser desenvolvida ou de ser adequada a aplicações específicas ou para solucionar problemas que é mais complexo quando você tem estruturas mais bem definidas, como algum ácido graxo, um ácido carboxílico, que você já tem o tamanho molecular, ou alguns compostos derivados da cadeia petroquímica, que você já tem disponível e não existe. Pode purificar ou pode não ser tão purificado, quantidade de enxofre diferente. Nesse caso, como do grupo 5, totalmente sintético, é possível criar essas relações. Aqui falando um pouquinho sobre um dos temas de assim, tudo bem, eu estou adicionando água, mas o fato de adicionar água, como que ele vai influenciar na minha viscosidade? Foi uma das preocupações no momento de desenvolver a molécula. Então, nesses gráficos a gente pode ver o que a gente chama de um EOPO aqui 50-50%, os impactos da adição de água. Então, conforme você vai adicionando água, num poliglicol clássico, os mais tradicionais, existe uma perda da viscosidade, aqui a gente considerando a viscosidade cinemática. No caso desse produto, desse desenvolvimento, dessa nova estrutura, a gente chama de triblock copolymer, que seria realmente você iniciar com um óxido de etileno, ter óxido de propileno e depois óxido de etileno no final da cadeia, por razões de melhoria de afinidade com água, que é o que explica o benefício da proposta desse produto. E nessa questão, a gente, com a inclusão da água, na verdade, ao contrário, vai existir um incremento da viscosidade por razões de afinidade com água. Se a gente considerar que esse primeiro ele é randômico, então é feita a alcoxilação de maneira aleatória com óxido de etileno e óxido de propileno, quando se cria blocos, é possível você trabalhar nessa afinidade com água, que é o que explica esse comportamento, porque tem o óxido de etileno no final da cadeia que aumenta essa afinidade. Aí, passado isso, visto a viscosidade, alguns aspectos, aí vem o conceito do produto. Como que se consegue melhorar efetivamente a capacidade de existir menos hidrólise no éster? Um nome dado internamente para essa molécula foi uma esponja para lubrificantes. Por quê? Quando a gente olha aqui a conformação dele e a gente vai para a estrutura molecular, e a gente pega essa parte azul que está sendo representada, a do óxido de etileno, que é justamente a parte que você usa para criar afinidade com água. A gente pode citar aqui os emulgadores, os surfactantes, os tensoativos, que eles são trabalhados com o óxido de etileno para você obter essa afinidade com água e criar emulsões. Nesse caso, é uma relação de interface mesmo. Então, quando existe a contaminação de água, essa água, ao invés dela ir para a fase do éster, ela tem uma maior afinidade com esses compostos que tem esse óxido de etileno no final da cadeia, criando um efeito esponja. Então, a tendência da água ela ter essa afinidade com o óxido, com o polialquilenoglicol, e não deixar essa disponibilidade para a água e você começar a propiciar o processo de hidrólise. Então, você, com a água livre, a água misturada dentro desse sistema, você vai ter mais hidrogênio querendo ali reagir com alguém. É a natureza química. Se você não tem ele disponível, ele está absorvido ou interagido. É que absorvido, quando a gente fala esponja, é mais uma questão dele estar absorvido, aí ter essa interação. Você já não mantém mais essa água disponível, o que ajuda muito, prolonga bastante o processo de início da hidrólise. Essa hidrólise não vai acontecer, ela vai ser zero a hidrólise. Como eu falei anteriormente, nada é 100% dentro da química. Existe uma quantidade que vai contribuir para a hidrólise, mas com o uso do polialquilenoglicol, isso vai ser muito mais controlado. Aqui, então, só para falar um pouquinho as propostas de produto e como eles foram. Então, basicamente, foi pensado num produto de 32 centistokes de viscosidade e alinhado com o ISO-VG. Aqui, solúvel na maior parte dos ésteres naturais e sintéticos,
insaturados ou saturados, porque a menção da maior parte. Esse é um teste empírico, foi um teste que foi feito na prática, então vocês vão ver que o exemplo foi um éster fosfato e um trimetilopropano que foi utilizado para esses testes. O que não restringe ele ser testado e verificar-se de maneira empírica em outros tipos de ésteres. Tá? Aqui é mais a abertura, diria, mais a ponta do iceberg para você começar novos testes. Então, você pode ter uma quantidade de éster dependendo da origem que você tem da matéria-prima. Aqui, esses testes foram feitos inicialmente nos Estados Unidos, mas que a gente já está prolongando para coisas mais típicas e locais. Então, só para assim ilustrar de maneira geral as propriedades, tem 6,5 centistokes de viscosidade a 100 graus, um índice de viscosidade de 146, que é uma relação considerada elevada para lubrificantes, que é uma dos benefícios. Aqui se fala da parte o pour point dele, mas é mais por uma questão que o produto é uma promoção global. Então, em algumas regiões, que não é exatamente como do Brasil, a gente não tem essa preocupação tão pesada dependendo da aplicação, mas pode vir a ser dependendo do sistema que você vai aplicar, pode chegar em temperaturas mais baixas, ele vai contribuir inclusive com essa propriedade. E um alto ponto de um flash point alto. Aqui já falando um pouquinho sobre como foi feito o teste para entender que ele controlou a hidrólise. Então a proposta foi você controlar o total acid number do produto, então a quantidade total de ácido gerado. Então a gente vê aqui, ele é baseado numa STM. Essa STM, em linhas gerais, ela determina a adição de água num tempo de 48 horas, deixa eu olhar aqui os detalhes da STM, temperatura de 93 graus Celsius e com adição de cobre. No caso do teste, essa daqui não é a STM pura que nós aplicamos dentro do laboratório. A gente fez uma modificação. Então, aqui, excepcionalmente, foi adicionado 10% de água. A norma permite até 25% de água. E foi adicionado uma amina fosfato, que é para aumentar a disponibilidade de um composto ácido dentro desse sistema e poder acelerar mais, ser mais representativo. Então, a base foi essa STM, mas o teste foi modificado para condições, tentando trazer um pouquinho mais de realismo. Então, após o teste que após as 48 horas, foi possível analisar a comparação, nesse caso, do polioéster versus um polioéster com 10% de PAG e a adição dos 10% de água, observou-se que teve uma quantidade total de ácido muito inferior, em um parâmetro comparativo com o produto que não foi adicionado, o poliglicol, para contribuir nessa parte de hidrólise. Então, como eu falei, existe uma elevação da quantidade ácida, mas ela é muito mais controlada. Aqui uma outra proposta de produto que foi feita, só que daí foi feito um produto a 215 para ter disponibilidade de um produto de mais baixa viscosidade e um de mais elevada viscosidade, guardado as restrições que também existem para você criar um produto e que tem essa capacidade. Então, nesse caso, foi de 215, um índice de viscosidade ainda maior que o anterior, de 186, a parte do pour point em -5 e a parte do flash point em 216. Então, de maneira geral, são parecidos, muda mais a viscosidade, mas o conceito se mantém o mesmo, de um polialquilenoglicol tribloco, da mesma forma, EO, PO, EO, e alguns, claro assim, não é aberta totalmente a estrutura do produto, até porque está numa base de segredo industrial, mas ele atendeu, de qualquer forma, os requisitos que se desejava. Aqui, um outro exemplo desse produto, só que no caso com o trimetilopropano, que a gente teve também o mesmo caso, a mesma STM foi utilizada, com as mesmas condições, inclusive a adição de um composto ácido para você ajudar acelerar a parte de envelhecimento. Então, aqui, só estender um pouquinho, que foi feito a 5% e 10%, para a gente entender numa escala o benefício que pode ter aumentando essa quantidade. Então, aumentou a quantidade de poliglicol, foi possível ver uma melhoria nessa parte também, de crescimento da quantidade ácida total.
Agora, só para finalizar, então, quais foram as conclusões que se chegou após esse estudo, após essa proposta? Aqui, no caso, é uma visão geral. Já existe boletim técnico, já existe o produto, não é mais na fase experimental, já está mais adiantado, mas aqui só para ter umas conclusões. Então, para finalizar, quais foram as conclusões a partir desses testes, desse estudo e de outros estudos que foram feitos que foram utilizados como a base para essas conclusões. Então, aqui, ele oferece uma importante performance aí na melhoria de ésteres naturais e sintéticos, então é possível ser utilizado com a proposta de melhoria da hidrólise em ambientes muito suscetíveis à contaminação com água. A inclusão é possível aí a gente na parte, quando você fala de estabilidade hidrolítica, a parte de hidrólise é um ponto que pode ser muito debilitado na parte do éster. Então, a ideia é que com a inclusão de um poliglicol específico, você possa contribuir para mitigar esse tipo de comportamento que o produto tem, do que a molécula tem naturalmente. O polietileno-glicol é uma estrutura química que você pode ser alinhada, pode ser desenvolvida outros produtos que atendam isso e que tem a capacidade aí de absorver a água dentro do éster, como foi mostrado nos slides anteriores. E de forma geral, oferece uma potencial solução na melhoria dessa propriedade do éster. Então, basicamente, é um compilado de informação. Aqui existem, nos boletins técnicos, existem mais detalhes, existem estudos disponíveis na internet, com mais detalhes sobre outros estudos, ou outros ésteres, outros polialquilenoglicóis, mas a ideia aqui foi mostrar mais um geral sobre como foi feito esse estudo e que proposta de solução se tem a partir dessa solução inovadora, com a proposta muito alinhada com as políticas que a empresa prevê, que é de realmente trabalhar com o meio ambiente, estender a vida útil, melhorar, ser um produto melhorador de produtos que já existem. O poliglicol é uma base sintética, é proposto em muitas aplicações como base sintética, mas hoje está migrando aí para uma proposta também de uma cobase, um aditivo para contribuir em outras plataformas de base de lubrificantes. Bom, basicamente é o que eu tinha hoje para dividir com vocês. Também aqui, como eu mencionei, então assim, aqui existe, quem fez isso foi um cientista nosso, o principal cientista foi o Martin Greaves e a Evelyn Zaug, e se você procurar, existe a disponibilidade desse material que traz ainda mais informações sobre esse tema, sobre diferentes ésteres e diferentes condições que foi colocada e submetida, mas com essa proposta de ser um melhorador, prevenir a hidrólise acelerada dos ésteres. Basicamente é o que eu tenho hoje para apresentar para vocês, mas dividir aí e deixar o espaço aberto para perguntas ou questionamentos. A gente está com o stand aqui fora. De qualquer forma, fico à disposição de vocês agora para o momento de perguntas e depois também no stand entre hoje e amanhã. Obrigado.